Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no Ensino e Palestra, nós estamos trabalhando com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos nos embrenhar um pouco mais na história da Rainha Esther, esta linda história que capítulo após capítulo nós estamos desvendando cada um deles, nós estamos pormenorizando cada um deles, e cada um deles traz muitas emoções. Capítulo após capítulo, muitas emoções. E hoje nós vamos nos embrenhar um pouco mais nessa história. E você está nos acompanhando aqui no Ensino e Palestra. No nosso primeiro trimestre nós tivemos um assunto específico, no segundo trimestre um excelente assunto, no terceiro trimestre estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz e ele está nos brindando com um trimestre cheio de emoções. E no quarto trimestre de 2024, esta aí é a revista, este aí é o assunto, este é o ensino que nós estaremos estudando no quarto trimestre. Então, vamos juntos. Depois desse trimestre acabar, já estamos na 11ª lição, só faltam 2 lições e aí sim, nós entramos no quarto trimestre, no trimestre derradeiro do ano e vamos também continuar aprendendo. Eu quero que você continue conosco aqui no Ensino e Palestra. Gostaria de convidar você que já faz parte da nossa família, já faz parte da nossa comunidade, você que já tem o sininho ativado, mas se você tem o sino ativado e ainda não recebe ou deixou de receber as notificações, eu peço que você desative o sininho e ative ele novamente. Você que está chegando agora, tem um crédito para o nosso canal, inscreva-se nele. Se você gostar do vídeo, compartilhe ele, faça o seu comentário. Tudo isso nos ajuda e muito a crescer aqui na plataforma. Também é importantíssimo que você curta o vídeo. Já faz a sua curtida aí para que isso também impulsione o nosso vídeo para outras pessoas. Vamos juntos? Vamos então à 11ª lição do trimestre aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O nosso texto áureo: e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A nossa verdade prática está dito assim: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Muito interessante essa verdade prática, interessante mesmo. A nossa leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 6, versículos 1 ao 14. Eu não vou ler aqui, mas eu recomendo a você que você leia na sua Bíblia e que você leia na sua revista para que você possa ter o pano de fundo para o tema de hoje. E, aliás, vamos conhecer agora quais são os tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, uma noite decisiva. O segundo, forca ou honra. O terceiro, 5 anos depois. Segundo, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subtópico, um ato de justiça. Segundo, presunção e autoconfiança. Terceiro, o devido lugar da honra. Terceiro tópico, a síndrome do imperador, a soberba de Amã e o mau prenúncio. Vamos então relembrar um pouquinho do que aconteceu ali com Mardoqueu. Mardoqueu estava ali sentado à porta do palácio do rei. Estava na porta ali e ali ele via as pessoas passando e via as pessoas também conversando. E Mardoqueu presenciou a conversa de 2 eunucos que conspiravam contra a vida do rei. Seus nomes eram Bigtã e Teres, ou Bigtã e Teres. Eram guardas da porta. Eles estavam atrelados à segurança real. Queriam pôr as mãos no rei. Certamente não era para abraçá-lo, era simplesmente para o matar. O livro não relata os motivos que os levaram a ter tal ideia. Talvez fosse por iniciativa própria. Talvez tenham sido menosprezados pelo rei em alguma circunstância. Talvez tenham sido comprados, entre parênteses, comprados por algum inimigo do rei que quisesse ele morto. Enfim, o motivo do descontentamento deles, então, poderia ser ou algo pessoal, uma rusga pessoal, ou alguém
poderia um exército inimigo, um povo inimigo, ou até mesmo um inimigo ali por perto, queria ver o rei morto, então, por eles estarem mais próximos do rei, subornaram eles para que eles tentassem matar o rei. É claro que nós não sabemos o motivo real, nós só estamos aqui cogitando o que poderia ser tal motivo. Também nós não sabemos como Mardoqueu ouviu a conversa deles sobre o plano. Com certeza, eles, pensando estar a sós, falavam entre si sobre os detalhes de como tudo ocorreria. Mardoqueu, talvez incógnito, estava por perto e prestou atenção naquela insólita conversa. Imediatamente Mardoqueu contou a Ester sobre o plano de ambos e ela levou esse negócio ao conhecimento do rei. O que o rei faz? Ele não manda imediatamente chamar os dois homens e matá-los, executá-los. Não. Foram feitas investigações e então foi confirmada a rebelião dos dois homens. Então ali não houve uma injustiça. Foi feita uma grande investigação para saber se aquilo realmente procedia. Mesmo a notícia tendo sido trazida por Ester, o rei pediu uma investigação para que não houvesse ali nenhuma injustiça. Então foram feitas tais investigações, confirmou que eles realmente estavam com aquele plano de matar o rei, aquele plano realmente iria fazer com que o rei morresse, então aqueles homens, eles sim acabaram morrendo, eles sim acabaram recebendo a pena capital, eles foram enforcados. Aí deixa eu aqui fazer o link. Quando o rei então soube dessa tentativa, ele fez uma grande investigação. Enviou, não é, com certeza, pessoas ali, elegeu uma comissão para investigar, enfim. Agora, quando Amã, o mau Amã, o perverso Amã, pede para o rei a morte do povo judeu, fazendo ali uma narrativa, uma história, fazendo ali, né, uma conversação muito grande para enganar, para engodar, para um engodo, para enganar o rei simplesmente aceita a proposta dele. Olha só, dois homens, né, que estavam sendo acusados de matar o rei, tiveram ali uma oportunidade de até mesmo provarem a sua inocência. Foram mortos porque realmente foi provado que eles queriam matar o rei. Agora um povo todo, milhares de pessoas, seriam mortas sem um mínimo de investigação, sem o rei procurar saber quem era aquele povo, por que aquele povo estava ali, qual era o líder daquele povo, o que aquele povo pensava sobre o reino. Não, simplesmente ele, desculpa a expressão, foi na onda de Amã, navegou na onda de Amã e permitiu que esse, com o seu anel real, o rei prestou para ele o anel real, que era símbolo da autoridade do rei, para que ele ali selasse as cartas e enviasse para todas as províncias, dizendo que todo aquele povo deveria morrer em 11 meses. Interessante aqui, de um lado o rei parece ser uma pessoa honesta, parece uma pessoa justa, de outro lado um déspota, de outro lado uma pessoa maligna, que permite a morte de todo um povo. É claro que Deus sempre esteve no controle de toda a situação, mas é importante nós aqui fazermos essa ponderação. Bom, então o que acontece? Eles foram mortos, né? E tudo isso ficou registrado no livro das Crônicas do Rei. Ficou registrado que um judeu chamado Mardoqueu avisou a rainha que o rei estava sofrendo uma conspiração contra si, que o rei estava sofrendo um plano contra si, que alguém estava querendo matar o rei. Foi tudo registrado, foi tudo lavrado para que ficasse nos anais da história. E foi exatamente esse registro que viria à tona mais tarde para que houvesse a compensação pelo esquecimento desse feito tão notável. O que aconteceu com Mardoqueu? Nada. O rei simplesmente esqueceu, parece que não registrou tudo aquilo. Mardoqueu não recebeu nenhuma honraria, nenhum reconhecimento real por seu bravo desempenho em alertar sobre esse crime arquitetado contra o soberano. Mas tudo era plano de Deus. Enquanto isso, Amã, ele sobe à posição de primeiro-ministro. E alguns historiadores entendem que Amã convence o rei que ele realmente, Amã, é o responsável por aquele intento não chegar ao fim, aquele intento dos eunucos querer matar o rei não ter sido efetivado. Que ele seria o responsável, então, por ajudar a eles serem descobertos.
Muito provavelmente isso teria acontecido, e aí então o rei, ao invés de apoiar o rei, ao invés de fazer com que Mardoqueu fosse engrandecido, ele engrandece Amã, e Amã sobe à posição de primeiro-ministro, e aí todos começam ali a se curvar perante Amã, todos ali começam a reverenciar Amã, e isto por ordem real. O próprio rei faz com que essa lei chegue a todas as províncias, a todos os povos que ali eram povos que estavam sob a gerência da Pérsia. Todos deveriam ali se curvar perante Amã, e Amã, claro, gosta daquilo, seu ego é inflado, ele que já tinha uma personalidade, pelo que nós podemos denotar, uma personalidade, uma pessoa narcisiva, ele gostou de tudo aquilo ali. Então, Amã, ele acaba nadando na fama que não era dele. O que estava acontecendo com Mardoqueu era impressionante. Depois de salvar a vida do rei, através de um aviso dado a Esther, o que ele poderia esperar? Humanamente falando, no mínimo, um agradecimento formal, um aceno, uma retribuição pelo ato heróico. Mas o que estava acontecendo ali era algo totalmente diferente. Mas Mardoqueu não estava preocupado com aquilo. Continuou tocando a sua vida, não se vitimizou, continuou ali com o seu intuito de cuidar da rainha Esther, mesmo a uma certa distância. Isso denota uma inteligência emocional de Mardoqueu. Bom, nós vimos então que Amã, na semana passada nós vimos que ele faz um decreto para que os judeus sejam mortos, e aí Esther, ela é avisada por Mardoqueu. Amã, então, vai continuar com o seu intento ali de matar os judeus em 11 meses, que é o tempo estipulado. E aí a rainha Esther, ela consegue chegar à presença do rei. Tudo isso nós estudamos na lição passada. E ela propõe, então, ao chegar ao rei, um banquete. O primeiro banquete oferecido por Esther para o rei Assuero, e não somente para ele, para Amã. Interessante que o povo da Pérsia gostava muito de uma boa mesa. Esther promove um banquete para honrar o rei e também honrar Amã. Também chama a atenção que Esther, nesse primeiro banquete, não relatou o seu pedido ao rei. Talvez ela quisesse que o seu pedido tivesse um peso muito grande, uma expectativa para o rei. E o rei, ficando naquela expectativa, daria uma força para que ele também pudesse acenar positivamente para o pedido de Esther. Mas o certo é que algo ainda precisaria acontecer. E isso Deus providenciaria. Amã ficou muito honrado por ter sido convidado por Esther para aquele banquete, do qual ele também participara. Mais do que isso, ele já estava sendo convidado para um segundo banquete, porque Esther convida ambos para um banquete, e ali no primeiro banquete ela diz ao rei que num outro dia, em um outro banquete, para os dois, ela irá então relatar o que ela gostaria que o rei fizesse por ela. Aí alguns perguntam assim, mas por que Esther já não falou secretamente com o rei, já que o rei recebeu ela, já que o rei permitiu que ela chegasse à sua presença? Por que Esther simplesmente não relatou ao rei o que estava acontecendo e não deixou tudo público ao rei? Não. O que acontece? Esther, ela era rainha, mas nós temos que pensar com a cabeça dos persas. Esther era rainha, mas na maioria dos povos, a rainha, ela dorme com o rei, ambos ali têm um relacionamento conjugal, moram no mesmo palácio, a rainha tem intimidade com o rei. Aqui na Pérsia não. Ela era rainha porque tinha o título de rainha, mas ela fazia 30 dias que sequer fora convidada pelo rei para chegar até ele. 30 dias, um mês todo se passou. E ela não poderia nem mesmo ter certeza da sua vida se ela chegasse ao rei sem ser convidada, ela poderia morrer. Era assim a lei, era assim que os medos e persas, era assim que as majestades medos e persas agiam. Então ela não tinha certeza da própria vida. Como é que ela iria simplesmente dizer, o povo judeu vai morrer porque Amã fez alguma coisa? Amã com certeza iria ser consultado pelo rei e ele iria desmentir tudo. Ele iria dar um jeito de sair por cima, ele iria dar um jeito, né, de se defender. Ele iria dar um jeito de conseguir o seu intento e ao mesmo tempo ele sair novamente por cima. Então Esther precisava dar um checkmate em Amã. E esse checkmate seria dado no segundo banquete. E isso nós vamos ver na próxima semana, não vou dar spoiler aqui. Tá? Esther precisava dar um checkmate em Amã.
usando uma analogia do xadrez. Esther precisava desmascarar Amã em frente ao rei e deixar Amã sem qualquer chance de revidar, deixar Amã sem qualquer chance de escapar. Ela precisava tontear Amã, ela precisava dar um nocaute em Amã para que ele não pudesse fugir, para que ele realmente fosse desmascarado, para que todo o plano viesse à tona, para mostrar ao rei quem era aquele tal Amã, quem era o seu primeiro-ministro, quais as intenções do seu primeiro-ministro, daquele a que ele exaltou tanto. Então, Esther precisava fazer tudo isso e faria no dia seguinte. Nisso, então, Amã sai do banquete feliz, porque a rainha também estava exaltando ele, e aí passa novamente ele para Mardoqueu, e Mardoqueu de novo não se humilha perante ele, não presta reverência a ele, e aí ele vai para casa. Esther volta para a casa das mulheres repousar. Amã volta para sua casa repousar. O rei também volta para o palácio repousar. Porém, o rei perdeu o sono. Teve uma grande noite de insônia. E quando um rei tinha insônia, quando isso acontecia com o rei, imediatamente ele tentava se distrair, chamando alguém para dançar, ou alguém para cantar, ou alguém para declamar uma poesia. Sim, na madrugada alguém era acordado às pressas para vir dançar para o rei, para vir cantar para o rei, para vir declarar uma poesia para o rei, ou também alguém para ler o livro das crônicas do rei. E é essa última alternativa que o rei escolheu, alguém para ler as crônicas, os registros dos fatos. Alguns também teólogos imaginam que o rei ficou tão impactado com a proposta de Esther promover um segundo banquete, para somente nesse segundo banquete falar do que realmente queria, que o rei ele foi consultar nos registros alguma coisa que pudesse estar acontecendo ou alguma coisa que havia acontecido que desencadeou ali alguma coisa que poderia a rainha Esther estar querendo falar com ele. Porque lembrou que a rainha Esther também avisou ele daqueles homens que queriam matá-la e talvez estivesse pensando que a rainha Esther estaria pronta para avisar ele sobre alguma outra situação que pudesse estar colocando a vida do rei em risco, que colocaria a vida do rei em risco. Então, talvez o rei, chamando o cronista, ele pediu para que fossem feitos alguns registros, a leitura de alguns registros, para que ele pudesse daqui a pouquinho saber de antemão o que poderia estar acontecendo ali, fazendo um quebra-cabeças ali para entender, antes mesmo que Esther pedisse, entender o que ela gostaria que fosse feito. Ou seja, ele pensava que a vida dele estivesse em risco, então ele foi ali fazer algumas pesquisas. Mas também isso não está no livro, isso aí também são deduções. Eu creio que Deus tirou o sono do rei para fazer com que o cronista viesse e fosse feita a leitura exatamente daquele ato heróico de Mardoqueu. Eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa situação como mais palpável. Deus é tão presente no livro de Esther, mesmo seu nome não estando ali citado. Prova cabal disso é que ele determinou, é que ele fez com que o rei perdesse o sono. E fez com que fosse lida justamente a passagem que mencionava a intriga palaciana para o matar. Ao entender que sua vida fora preservada pela atitude corajosa de Mardoqueu ao relatar o acontecido, o rei pergunta se foi feita alguma retribuição a ele, e foi informado que nada foi feito. E o próprio rei sentiu que havia havido uma injustiça, que ele havia cometido uma injustiça. E aí o que acontece? Ele ficou pensando no que fazer quando viu que tinha alguém ali no pátio. Quem é que está aí? Amã. Chama ele aqui. Deixa eu me aconselhar com ele. E aí o rei pergunta, Amã, o que a gente pode fazer para alguém que o rei quer honrar muito? E a resposta de Amã está aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo 6, no versículo 8. Traga a veste real que o rei se costuma vestir. Amã queria vestir-se com a veste real. Queria ser o próprio rei. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Queria realmente ficar no lugar do rei. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. O rei desfilando.
Então ele estava ali fazendo com que, querendo ser realmente o rei, querendo ser realmente a majestade. Interessante isso. Aí o rei disse: gostei da ideia. Chama Mardoqueu aqui e faz exatamente o que eu disse com Mardoqueu. Imagine, eu tento imaginar o semblante de Amã. O semblante caído, o semblante desfigurado, o semblante triste de uma derrota. Porque ele deu uma ótima ideia e agora teria que executar aquela ideia para o seu inimigo. E não poderia dizer não. O que ele faz? Ele pega então o cavalo, vai lá com Mardoqueu, veste Mardoqueu com as vestes, coloca uma coroa na cabeça de Mardoqueu. Imagina a situação. Mardoqueu monta no cavalo e Amã sai puxando o cavalo dizendo: isto é que se fará ao rei, isso se fará à pessoa a quem o rei quer exaltar, a pessoa a quem o rei está fazendo com que a sua nobreza seja reconhecida. Passando pela cidade, todos olhando para ele, o primeiro-ministro puxando um cavalo com um judeu em cima montado com as vestes do rei e com uma coroa. Era uma humilhação imensa, imensa para Amã. Terminado tudo aquilo ali, Mardoqueu volta para ali o seu lugar onde sempre estava, a porta da entrada. Não ficou ali exaltado, não ficou ali querendo mais honrarias, não, voltou para o seu lugar. Interessante que o povo persa, isso só fazer esse ato aí, para o povo persa, já era algo espetacular, era algo grandioso. Poxa, uma pessoa colocar a roupa do rei, colocar a coroa do rei, andar no cavalo do rei, montado no cavalo do rei, isso realmente era algo fantástico. Então era um prêmio que o governo persa dava, é um prêmio que valeria mais do que qualquer quantia de dinheiro. Então, e Amã, desculpa a expressão, pagando aquele mico, e Amã fazendo com que o seu inimigo fosse honrado. Então o que acontece? Mardoqueu volta para a sua vida e Amã volta para a sua casa, humilhado. Inclusive ele volta para a sua casa com o rosto coberto, de tanta vergonha que estava sentindo. E vai ali, conversa com a sua mulher, conversa com seus amigos, e aí ele diz assim: olha, se tudo isso aconteceu, a coisa tá complicada para o teu lado. Deixa eu usar aqui uma expressão coloquial. A coisa tá complicada para você, Amã. Olha, esse judeu aí é mais forte do que você pensava. Não vai ser bem assim para você vencer ele, não. E nisso já vem o pessoal para convidar Amã para levar Amã para o segundo banquete que vai acontecer, e aí sim, aí vai ser dado checkmate. A Esther vai dar o checkmate, aí a rainha Esther vai desmascarar finalmente Amã. Mas isto na próxima semana, no próximo capítulo aqui. Então nos encontramos na próxima semana, no mesmo canal, para tratar dessa linda história de Esther. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.